Fala, my friends! Você está no canal do peregrino.com. Eu sou Anderson Friend. Eu quero nesse vídeo falar de algo que foi muito marcante para mim, não muito tempo atrás, algo até que eu considero recente, me referindo à gravação desse vídeo. Meus amigos, eu tive um momento muito difícil, estava tendo um momento muito difícil, e às vezes a gente não sabe como nós, cristãos, sofremos, somos atacados por vezes. Sentimos coisas assim que excedem as nossas forças. Eu já vi muitos campeões da fé, grandes exemplos da vida cristã, dizerem isso. Pessoas como Jesper Lewis, como o irmão Atmani, Jega Pember, Jega Lang, dizerem de um esgotamento e de uma força que se apega a nós, parece que de uma forma que prova, às vezes, que a vida cristã ela tem um preço caro. Servir o Senhor é uma ideia de conflito. Nós, ao dizermos sim para o Senhor e desejarmos, né, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, incapacidades, mas desejarmos, ao menos, a obediência, somos fatalmente atacados. Forças estranhas, momentos estranhos, dificuldades nos sobrevêm. E esses irmãos, em especial o irmão Atmani, ele fala uma coisa que é muito interessante. Num dos seus livros, como O Obreiro Cristão Normal, e até mesmo no Homem Espiritual, que nós, como filhos de Deus, o esgotamento e o cansaço ele é muito maior do que com uma pessoa que não serve a Cristo. Porque nós temos que usar o nosso espírito regenerado a serviço do Senhor. E atender irmãos, e ter comunhão com irmãos, e ajudar irmãos, a receber também dos irmãos. E temos essa vida de comunhão. E às vezes, por vezes, há momentos que isso é extremamente extenuante, ao ponto de ficarmos duplamente cansados. Um cansaço no espírito, um cansaço no corpo. E esgota mesmo, my friends. Vocês aí que estão pagando o preço do ensino, de ministrar a palavra, de atender irmãos, de, né, se colocarem a serviço dos santos. Por vezes a gente não poucas vezes, a gente sente uma força, um esgotamento acima do normal. Bom, enfim, aí nesse período que eu estava tendo esse sofrimento, essa fraqueza, que eu cheguei a ficar desesperado. Ao ponto de eu chegar e falar assim: Senhor, por que eu tô aqui? Por que eu preciso estar aqui? Por que tanta dificuldade? Por que esse sentimento? Por que essa fraqueza? Eu não consigo, Senhor. É muito forte, é muito pesado. E subitamente, assim, veio uma palavra de um lampejo, ao mesmo tempo de uma força impressionante. Na hora veio, eu não lembrei o versículo, a passagem, né? Mas está lá em João 16:33. Mas a palavra veio. A palavra foi: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando me veio esse sentimento, essa explosão em forma de palavra, de rema, o logos transcendendo a letra, eu pensei comigo, falei assim: mas Senhor, no mundo tereis aflições, mas isso aí é dito, tem de bom ânimo, né? Tenha coragem, né? Se anime, eu venci o mundo. Mas o Senhor venceu o mundo, porque o Senhor é vencedor. O Senhor, de fato, é o vencedor. É o nosso vencedor. É aquele que reina para vencer. Aquele que veio como vencedor. É o vencedor invicto. Aquele que nunca teve derrota. Qual o problema? Que é o Senhor que vence, não eu.
Aí, meus irmãos, aí, aí eu tive que me curvar diante da palavra que dizia: eu venci por você. Porque o texto está dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições, mas se a gente quiser seguir uma lógica, se a gente quiser aplicar uma conclusão lógico-positiva, o texto teria que dizer: mas tem de bom ânimo, você vencerá o mundo. Ou tem de bom ânimo, você vence o mundo. Ou tem de bom ânimo, eu te faço vencer o mundo. Mas o Espírito Santo não deixou registrada essa palavra. O Logos na eternidade, que estava com Deus e era Deus, não disse: você vencerá o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Ali, irmãos, eu percebi uma coisa. A força desse cosmo é muito forte, é muito pesada. Conforme essa passagem que você está vendo aí, de Daniel 7:25, de acordo com a versão Almeida, revista e atualizada, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Que impressionante nesse verbo magoará, que na sua expressão hebraica significa esgotar, esgotar, tirar a força, e minando, 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 minando. E é isso que as forças de oposição, as forças caídas, os anjos decaídos e demônios, a serviço de Satanás, tentam fazer com cada filho de Deus, esgotá-los. O Senhor, prevendo esse nosso esgotamento, ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. No grego, na língua original grega, é o substantivo tli-sim, acusativo de tlipsis. Sabe o que significa literalmente essa palavra? Opressão. Opressão. No mundo tereis opressão. No mundo sereis apertados. O cosmo regido pelo Deus dessa era, o príncipe da potestade do ar, esse governante caído, ele usa suas forças para nos apertar. Apertar é um aperto até tirar as nossas energias. Então o que o senhor está dizendo? Ele está dizendo que não tem como você enfrentar isso. Você não tem força. Eu não tenho força, irmão. E nessa ocasião eu tinha recebido vários irmãos em comunhão vindo retratar de momentos difíceis. Uma pessoa estava com depressão, outra pessoa estava sentindo ataques, outra pessoa estava sentindo dificuldade e igualmente eu estava sentindo as mesmas coisas. Mas o Senhor disse: eu venci. E ele fala, ainda no versículo 33, essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Quando ele fala que a paz está nele, é porque ele venceu esse mundo que está nos apertando. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo: você não é capaz de vencer o mundo. Eu tive que vencer o mundo por você. Inclusive, por essa situação que você está passando. E aí, a paz você vai encontrar em mim. Irmãos, isso foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, que no mesmo instante eu me levantei renovado. Eu senti a graça do Senhor e falei: meu Deus, que tremendo. O Senhor já venceu. O Senhor já venceu essa aflição. O Senhor já venceu esse cosmo para me dar paz em meio a essa aflição. Não é uma coisa que está ao meu alcance. Isso é completamente fora de mim. Eu não tenho a menor chance de prevalecer sobre esse cosmo. Eu não tenho força para isso. Eu tenho que depender da sua vitória. Interessante, para quem estuda grego, esse termo "eu venci o mundo", ele está no perfeito. Perfeito passivo. O perfeito, ele dá uma ideia, na sua tensão, no seu clímax, de quase que estado do sujeito. É como se o estado do sujeito fosse a melhor interpretação verbal. É como se esse estado do sujeito dissesse: eu sou vencedor do mundo. É como se a gente pudesse conjugar dessa forma, quase que substantivando. Não é eu venci, eu sou vencedor do mundo. Né? E o perfeito, ele meio que está em todos os tempos.
Passado, presente e futuro. Né? Por isso que a tradução brasileira, por exemplo, optou pela expressão tenho vencido o mundo. Por quê? Porque o Senhor venceu, vence e vencerá o mundo. Então ele nos dá em todos os tempos verbais condições de vencer o mundo. E aí, lógico que essa vitória é dele, não é nossa. Não temos condições nenhuma. Fora de Cristo, você não tem a menor chance. Cristão, cristã, my friend, você nunca vai ter condição de suportar esse cosmo fora de Cristo. Porque Satanás, ele magoa os santos. Ele aperta os santos. Eu queria finalizar esse vídeo ainda com uma passagem também tremenda. Vai fazer a gente ter um vislumbre ainda mais belo disso tudo. João, que foi o que registrou, João, né, essa passagem de João 16:33, ele aprendeu isso muito bem. Quando ele escreve a sua primeira epístola, em João, em 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você, nascido de Deus, você que nasceu de Deus, você vence o mundo. Mas lembra, o Senhor nos ensina que essa vitória não é nossa, que Ele é o vencedor e que nós temos que ter paz nele. Ou seja, nós temos que aceitar a vitória dele, confiar na vitória dele, saber que ele venceu por nós. Mas aqui João fala que nós vencemos o mundo. Mas olha só, dá a impressão que somos nós que vencemos o mundo, né? Mas olha só, como João conclui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não é nenhuma ação, nenhuma obra, nenhum feito nosso é capaz de fazer isso. Não é o quanto você elabora, o quanto você trabalha, o quanto você faz. Não é nenhuma ação, nenhuma atitude verbal sua. É a fé. É a fé na vitória dele. E olha só que curioso. João fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora ele vai dizer, que fé é essa? Como é essa fé? Quem vence o mundo? Aqui é o versículo 5. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Ah, my friends. Que coisa tremenda. A vitória é contemplar o Filho de Deus. A vitória é olhar para Jesus como ele é. O Filho de Deus. O Deus encarnado. É confiar no Filho de Deus. É ter paz no Filho de Deus. É reconhecer que em nós não temos a menor chance contra esse cosmo. A vitória é dele. Crer que Jesus é o Filho de Deus, em relação à morte de Cristo, te dá salvação. Jesus morreu por você para que você, crendo que ele é o Filho de Deus, como Pedro nos ensina, na experiência de Pedro lá, quando ele confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus imediatamente diz a ele, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Aquela confissão, aquela rocha de confissão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa expressão, quando dita por nós com fé, como diz aqui João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é essa vitória se não crer que Jesus é o Filho de Deus? Em relação à morte de Jesus, crer que ele é o Filho de Deus nos coloca na igreja, nos salva, nos torna salvos eternamente. Saímos da ira de Deus, somos justificados, somos regenerados por crermos que Jesus é o Filho de Deus por causa da sua morte. Mas, se crermos em Jesus, contemplarmos Jesus como Filho de Deus por causa da sua vitória, aquela mesma vitória que vence o mundo, nós somos aliviados das aflições, dos apertos e das opressões. Por um lado, você vai olhar o Filho de Deus e na sua morte você vai receber a justificação dos seus pecados. Você vai receber a dádiva e a graça de Deus para você ser salvo. Por outro lado, você contemplar o Filho de Deus como aquele que está no mundo, sendo apertado e oprimido por esse cosmos, você vai experimentar paz. Eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim.
No mundo sereis apertados, esgotados, oprimidos. Animem-se. Eu sou o vencedor do mundo. Eu venci e venço o mundo por você. Contemple o Filho de Deus. Apenas creia que Jesus é o Filho de Deus. Em todo o seu aperto, recorra ao Filho de Deus. Nada de mágico, nada de esforço, nada de penoso, nada de difícil, complexo, nada de você se matar, de estudar, de ler, de fazer isso ou aquilo. Apenas contemple o Filho de Deus e teremos vitória. E esse vídeo, meus irmãos, é para você, que assim como eu, às vezes sente um aperto cósmico, um aperto maligno, um aperto de um mundo caído que está sob maldição, sob sentença de morte. E os filhos de Deus sofrem aqui. Mas como é maravilhosa a palavra. Do mesmo jeito que ele morreu por nós, para nos salvar, ele venceu por nós, para nos dar essa paz que o mundo nos esgota. A gente encontra um manancial em Cristo. Cristo é o nosso alívio. Cristo é o alívio do aperto, da opressão. Cristo, o Filho de Deus. Aí, por um lado, por mais que a vitória seja toda dele, podemos dizer como João, eu venço o mundo. Não por causa de mim, mas por causa dele. E da minha fé nele. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Jesus ser o Filho de Deus e a fé de Jesus ser o Filho de Deus que cada crente tem, não te dá só salvação, te dá alívio das aflições. Obrigado por você ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Nos vemos logo.